Podemos? Ok. Boa noite a todas, boa noite a todos. Gostaria de dizer da minha alegria de receber aqui na Câmara todos vocês, é claro, mas a doutora Leda, que é psicóloga, e também tem aí uma especialização em sexologia. E, nesse mês da mulher, eu achei que a Câmara teria que participar mais efetivamente nas informações, na questão de realmente discutir problemas que causam muito agravos às mulheres. E aí, eu, pensando no tema, eu falei, olha, eu acho que o assédio moral, e que envolve, obviamente, o assédio sexual, né, a Leda vai explicar aqui, é um tema importante, porque hoje é gritante isso, no trabalho, principalmente, é claro, e principalmente a mulher. A mulher sofre mais assédio moral do que o homem, muito mais. E eu achei que seria um tema muito interessante para que a gente pudesse estar abordando aqui. Vocês vão adorar a palestra com a doutora Leda, que ela tem uma expertise nesse assunto. Eu já levei ela no meu programa para falar sobre isso aí, mais ou menos 2 anos atrás. Foi um sucesso que as pessoas estão me pedindo para levar de novo, para falar sobre esse assunto, assédio moral, assédio sexual. Então, muito obrigado pela presença de vocês, quem nos assiste pela internet. Eu acho que o Poder Legislativo, aqui representando aqui o Poder Legislativo, tem que cumprir com esse papel também. O papel de promover as informações para que possa fazer a diferença na vida das pessoas. E ter conhecimento faz diferença na vida das pessoas, inclusive para se defender. Porque muitas vezes as pessoas estão sofrendo assédio moral e não sabem que estão sofrendo assédio moral. Então, é um mal, que eu falo, é um mal invisível, mas que depois ele causa doenças, como, por exemplo, depressão. Existe um nexo causal muito forte entre o assédio moral e a depressão. Quando a pessoa percebe, ela já está doente. Tá? Então, o conhecimento que existe e como existe, a forma que se apresenta no dia a dia, é fundamental para que as pessoas já possam se defender, se autodefender desse mal, desse grande mal que é o assédio moral. Então, todos tenham aí uma boa palestra. Leda, muito obrigada aí mais uma vez pela sua disponibilidade, seu carinho de preparar aí essa palestra tão importante, que eu tenho certeza que as pessoas vão gostar e vão aprender coisas que nem imaginam que existe. Quero aqui agradecer muito a presença do vereador Joaquim, né, que está aqui engrandecendo aí também esse momento. E um abraço ali meu colega, o doutor Márcio, que é urologista, aí, acompanhando aí a sua esposa. Tá bom? Obrigada. Fique à vontade, viu, Leda? Gente, boa noite. Né? É um prazer, né, estar aqui com vocês. A gente está falando desse tema, e esse tema me mobiliza bastante, porque eu tenho 54 anos de idade, e desde os meus 21 anos de trabalho, que eu trabalho, e nesses anos, tanto na iniciativa privada quanto na iniciativa pública, a gente vê, né, tanto numa relação seletista como numa relação estatutária, a gente vê o assédio em relação à mulher. E fico extremamente motivada a estar aqui, porque tem uma juventude, né? Essa juventude que está aqui, com certeza, não vão se permitir a passar por essa situação, por vocês estarem já com esse conhecimento. Eu trabalho hoje no núcleo da violência doméstica. E, como brasileira, como cidadã, eu também vejo um país, né, a gente vive, né, num país com muita violência. E, muitas vezes, a gente naturalizou a violência. Então, você não percebe que aquilo está tão natural
quando você liga a televisão, quando você passa na rua, que você não percebe que você está sendo também, no seu trabalho, com o seu colega, com o seu chefe, com você também, com o seu chefe, você está passando, você está fazendo o assédio moral. Eu gostaria de deixar bem aberto, bem à vontade, caso vocês queiram fazer a pergunta, porque pode depois, vocês, tudo bem? Depois, vocês vão anotar, não esquecem? Então tá. Eu coloquei para vocês aqui verem, né? Que o assédio é qualquer, não são algumas, mas é qualquer atitude abusiva que atente por sua repetição. Então, não é uma coisa esporádica, não é uma coisa que aconteceu isoladamente, mas ela é repetida contra a sua dignidade, a sua integridade, tá? Psíquica e física. Por que o assédio moral ele é psíquico? O assédio é diferente de uma violência. Você agride uma pessoa, você vê. Você vai lá na UPA, tem corpo de delitos, né? Leva para o Instituto Médico Legal. Mas o assédio, ele é uma violência psicológica. Ele é perverso por isso, porque ele não é visto, ele é sentido, né? E o que acontece? Ela ameaça o seu emprego. Então, quem trabalha na iniciativa privada, né, você tem medo de perder o emprego. Então, muitas vezes, você se permite a passar por essa situação, né, porque você precisa desse salário, você tem sua vida, então você se submete, né? E, muitas vezes, o que acontece? Ele acaba com o clima de trabalho. Acaba com qualquer sentimento de coletivo, qualquer sentimento de coleguismo, acaba. E é psicológico. Ele não é falado, ele é sentido pelo funcionário, pela funcionária. Tudo bem, gente? Aí eu coloco ali, né, as figuras, que não é só, né, do assédio moral, a atitude, né? Você se sente, né, excluído, né? E eu fiz questão de colocar que a Organização Mundial da Saúde, ela já coloca, tá? O que é o assédio moral, gente? Ele constitui o uso deliberado da força e do poder contra uma pessoa, grupo ou comunidade. Então, eu tenho poder sobre você, sim, porque você precisa do trabalho. Então, quando você já tem uma relação de precisar e eu tenho, então eu tenho poder. Né? E aí o que acontece? Né? Que eu tenho a possibilidade de causar lesões, morte, danos psicológicos, transtornos e privações. Né? Quando a gente fala privações, supermercado é terrível em assédio. Né? Inclusive, quando eu falo privações ali, você não pode, às vezes você quer ir no banheiro, a mulher quer ir no banheiro, não é hora. Tem supervisora, tem chefia, que fica cronometrando quanto tempo você leva no banheiro, quanto tempo você leva num lanche. Né? Então, privações. E os danos, muitos funcionários, muitas funcionárias, né, elas vão o quê? Vem a depressão, você vai morrendo. Então, por isso que aqui, né, aqui, olha só, né, eu coloco essa sutileza, né, que você está no trabalho, você chega, tiram tudo seu, ninguém te comunicou. Já aconteceu? Você chegar, mudar a sua mesa, ninguém te comunicou. Você tem aquela sensação de perda de lugar, qual é o meu lugar? Né? Então, não é que o empregador ou que o patrão, o seu chefe, não possa mudar a sua mesa, mas é a maneira com que ele vai te comunicar a respeito da mudança da mesa. Entenderam a diferença? Né?
Para a Organização Internacional do Trabalho, o assédio moral é toda ação, incidente ou comportamento que se afaste do razoável. A pessoa é agredida, ameaçada ou humilhada no exercício da sua atividade profissional, por chefia ou por colegas. Colegas também fazem assédio moral com colegas. Não é só chefia. Tá? E aí, o que a Organização Internacional do Trabalho fala? Que é uma prática que é institucionalizada. O que é institucionalizada? É que ela está dentro, está tão dentro que ninguém mais percebe. Ah, é assim mesmo, quem trabalha aqui é assim. Ah, foi para esse setor? Ah, aquela chefe, trabalhar com ela é assim. Está institucionalizado. E organizacional, está dentro das organizações. Então, todas, né? Aqui, né, o assédio, né? Certamente alguém aqui já passou, né? Você vê os colegas falando do outro, né? Ele não sabe o que estão falando dele, né? Mas é de uma maneira bem excludente, né? Você se sente, né, vigiado, olhado, ridicularizado. No Brasil, não tem uma lei, não tem lei sobre o assédio moral. Isso é uma coisa que a gente precisa estar atento. Essa juventude, nós, né, não tem uma lei. Não tem. Na Europa já tem, né, mas no Brasil não tem uma lei específica para o assédio moral. Né? O que hoje o judiciário ele usa? Ele usa a Lei Maria da Penha. Porque a Lei Maria da Penha, ela vai falar da violência. A violência moral, a violência sexual, a violência psicológica. A Lei Maria da Penha, ela já sinaliza. Então, o assédio, ele entra de carona na Lei Maria da Penha. Então, eu vou estar depois mostrando para vocês como a gente pode estar provando isso, né? Inclusive, eu coloquei ali, o assédio moral, ele tem, né, uma ligação extremamente intensa com o alcoolismo. O assédio moral no trabalho, ele está extremamente ligado ao quadro do alcoolismo. Você começa a beber. Você sai do trabalho, você começa a beber. Né, para ter um alívio daquela humilhação que você passou no trabalho. E eu queria deixar isso bem claro aqui para vocês. O assédio não é só, né, vertical, de cima para baixo. O assédio também ele é horizontal, os colegas. E assédio também não é só no trabalho, é na escola também, viu, moçada? Assédio moral também é na escola, tá? Não é só no trabalho. Então, e assédio ascendente. Chegou uma chefia, você vai assumir e você tem assédio, sim, de pessoas subordinadas a você. Então, o assédio ele é amplo, né? Eu coloquei essa foto, né, que eu percebo que é uma expressão é uma expressão de alguém que está passando por um assédio. Ele já não aguenta mais, né, escutar, e é essa submissão, né? Você abaixa a cabeça, você se submete, né? Porque a tua autoestima se perdeu. O assédio, ele nem sempre é intencional. O que é intencional? Não é que eu tenha a intenção de assediar. Eu posso, tá? Que em alguns casos aqui, ó, eu posso falar, porque eu grito muito, eu sou estourada e eu grito. Tá? Só que você grita na sua casa, no trabalho, tem outras relações de trabalho que perpetuam, são relações interpessoais que não te permitem gritar. Não te permite xingar.
não te permite depreciar, né? Não te autoriza a chegar e falar, você é um lerdo, você é um burro. No trabalho, na escola, você não está autorizado. É. E o que é, né? Eu fiz questões aqui, porque muitas vezes eu percebo que as pessoas não sabem que aquelas atitudes são assédio. Às vezes você vai conversar com a pessoa, com o profissional, com o funcionário, e ele fala, mas isso é assédio? Mas isso é assédio. O que você está passando é assédio, por isso que você está sofrendo. Não é frescuragem. Então, quando aqui eu falo retirar da vítima a autonomia, você está no seu trabalho, chegou, você fazia aquele trabalho, chega, tira, isso você não pode fazer mais, retirou a tua autonomia. Você fazia aquele trabalho sempre, tirou, simplesmente tirou. Né? Não transmite mais as informações. Não acontece isso, gente? Chega um chefe, não te passa mais informação, parece que você e a cadeira e a mesa é a mesma, é uma continuidade. Né? Então, ali, olha, parece que você está e não está. Ali, isso é assédio. Isso é um desrespeito à figura humana, à pessoa humana, à tua humanidade. E é muito perverso, né? Porque Freud diz que uma das maiores dores que um ser humano pode, que é difícil de suportar, é a rejeição. É dolorosa a rejeição. E o assédio, ele te faz se sentir rejeitada. Por isso que você vai deprimir, você vai desenvolver doenças psíquicas. Né? Contestar, você fala, pá. Às vezes é aquela professora que você vai abrir a boca para falar. Não, você nem escutou o que eu vou falar. Não, mas o chefe que... Você vai numa reunião, pá. Você está falando, ele vira para o outro e começa. Tá, mas eu estou falando. Não, mas já está. Criticar seu trabalho de forma injusta e exagerada. A gente não acerta sempre. Erramos. Mas não precisa exagerar, né? Não precisa ter, como eu falo, né? É como se ter um orgasmo no erro do outro. Você vê aquele prazer, então exagera, né? Não precisa, né, ter. Então, isso caracteriza, né? Privá-la de acesso a instrumento. Aí começa, não tem computador, mas você tem que fazer, se vira, mas eu não dou. Eu não te dou tudo o que você precisa, mínimo. Tem lugares que você chega, não tem nem cadeira e mesa para você trabalhar. Você não tem cadeira e mesa para trabalhar. Te transferem para lá, você sai, você vai para transferir, para onde que eu vou, chego, aonde eu sento? Espera que eu vou arrumar. E 1 dia, 2 dias, 1 mês, 2 meses, você fica ali. Isso é uma conduta assediante. Isso fere a moral da relação de trabalho. E retira. Simplesmente, eu fazia isso, agora passa para o João. Né? A Ana fazia isso? Não. A partir de hoje, quem faz isso é a Patrícia. Né? Mas, assim, para ele é a Patrícia, porque a Ana não está sabendo. A Ana chega no trabalho, ela vai fazer aquilo. Não, aquilo ali já faz a Patrícia. Isso não acontece? Pois é, né? E tem aqueles, né, que o assédio ele começa o quê? A jogar bastante tarefa, até você se sentir um incompetente. Te joga, se vira, você tem que se virar. Então, assim, e dá novas tarefas. Quando você está aprendendo, aí você vai e faz. E aí o que acontece? Você começa a achar que você que não dá conta.
Então, muitas vezes, na iniciativa privada, na iniciativa pública, na empresa pública, ela tem um outro funcionamento. Mas você acaba pedindo demissão, porque você acredita que você não dá conta. Né? Você sai de lá com a sensação de incompetência. Que esse é o grande dano. Né? Você traz para você, você não consegue perceber que o causal, o problema, é quem está te assediando. Você traz isso para dentro de você. Né? E aí ela atribui, né? Você vai fazer uma tarefa, isso eu não sei fazer, isso aí não é... Não, mas se vira. Né? Então, isso é uma coisa assim, pressão para que não faça valer seus direitos. Né? Férias, vai tirar as férias. Tem pessoas, tem profissionais que eles vão fazer a cirurgia, vão ter um problema, eu vou tirar minhas férias, porque se eu tirar atestado, eu posso ser mandada embora. Então, vou fazer tudo nas minhas férias. Então, você usa as suas férias para fazer tratamento de saúde. Entendem? Como que a tua vida lá fora ficou comprometida? As tuas férias você usa para tratamento de saúde, onde a lei te faculta um direito a afastamento. Você está vendo a perversidade, a sutileza? Como é que você começa a mudar a tua vida? Né? Agir de modo... Isso, inclusive, eu queria colocar aqui, não sei aqui quem é do serviço público, mas no serviço público, inclusive, o estágio probatório é uma ferramenta terrível de assédio moral. Terrível. A avaliação de desempenho é um instrumento que não deveria, mas é assediador. Tá? Atribuir à vítima tarefas incompatíveis com a sua saúde. Pessoas que têm limitações, pessoas que estão com afastamento, os readaptados, eles têm direito. Os readaptados, eles vão para... tem uma limitação. Hoje ele não pode lidar com pessoas, com atendimento ao público. Coloco ele lá. Ele está reabilitado, ele não tem condição. Então, essa pessoa ela vai ter um adoecimento, ela vai ter problemas, e aí, dentro da empresa, todo mundo começa o problemático. Né? Aí começa o assédio, não só vertical, mas dos colegas. E aí eu coloco, né, causar danos morais e psicológicos, físicos e outros do seu local de trabalho. Danos morais. Eu lembro que uma vez um chefe chegou para mim e falou o seguinte, uma funcionária excelente a funcionária, excelente. Ele chegou e falou assim, olha, eu vou transferir que eu soube que ela faz programa. E aí? Dentro do trabalho, ela nunca, né, deixou a desejar. Agora, o que ela faz fora do trabalho não é da competência. Ela está lá para exercer o trabalho. Então, o que ele estava fazendo era um assédio moral. Porque era uma excelente funcionária. Ele descobriu, então, quer dizer, a questão ali, olha, os danos, ele já começar a propagar uma coisa da vida particular e privada dela, que não é da competência de ninguém. Né? E muitas vezes a gente vai pelo moralismo, a gente tem que estar muito atenta, porque a gente, no nosso moralismo, a gente pode ser conivente com violências. Alguém aqui já teve um chefe que te deu um prazo curtíssimo para fazer, só para você chegar e falar assim, olha, não consegui. Né?
Ou se você conseguiu, você está esturricada, você está arrasada, você está estraçalhada. Né? O médico tem laudo médico e não respeita laudo médico. Não respeita, o médico dá uma restrição e não respeita. Você pode entrar, isso é um assédio moral. Né? Ah, vai de novo ao médico? Nossa, mas você não sai do médico? Né? Você controla quantos atestados, controla suas idas. Né? Teve uma empresa que o setor de medicina olhava a ficha, uma profissional olhava a ficha para checar se realmente entrava para pegar. Gente, se o que o laudo dizia era na ficha médica dela mesmo. Né? Isso é uma relação dela com o médico dela, não é da competência da empresa. Né? Tanto que o médico ele manda o quê? Pelo CID, ele tem toda uma legislação para preservar essa paciente dele. Aí eu coloquei, né? A trabalhadora vai no banheiro, quanto tempo? Nossa, mas demora ir no banheiro, quanto tempo? Está demorando ir no banheiro? Né? Você vai ao banheiro, mas não sai do banheiro, você não sabe o problema que ela tem. Né? E essa humilhação, né? O professor faz isso, né? Eu atendi uma menina que ela passava por constrangimento. Ela tinha um problema, ela tinha uma incontinência e ela era ridicularizada pelo professor. Né? Ela tinha um problema de saúde, ela tinha que sair. E aí começou as brincadeiras, né? E aí, quer dizer, ela, além de ter um problema fisiológico, agora ela tinha um problema psicológico. E uma das coisas, né? Você vai falar com o seu chefe não fala mais com você. Ele nunca tem horário para você. Ele evita qualquer tipo de comunicação. Qualquer tipo de comunicação, ele não pode. Ele não tem horário para você. Você vai conversar, outra hora eu converso. Não existe isso. Né? A pessoa é colocada separada dos outros. Eles te isolam. Né? O assédio, ele quer botar você isolada. Eles te isolam. Por isso que você adoece. Porque eles te isolam. Essa é a perversidade, gente. É perversidade. Porque qual é a maior punição que um cidadão tem? Qual é a maior punição, gente? Qual é a maior punição que um cidadão tem? Não é a prisão? Não é o isolamento da sociedade? A gente não tem medo de ficar lá isolado? Né? O assédio isola, né, o profissional dos colegas. É como se ele fosse problemático. Né? Chega, ignora. Ele chegou, ele está aqui comigo, mas eu ignoro. Eu estou na sala, eu sou a professora, ele está falando comigo, mas, olha, eu estou falando com ele. Eu ignoro, eu sou incapaz de parar e... Os colegas, chefia, chega para falar uma reunião, não se dirige àquele profissional. Está todo mundo ali, em grupo, a chefia não se dirige, ela ignora. Isso é um assédio moral escancarado. Né? E ali, outro que eu queria falar, né, que não repassa serviço e a ociosidade. Gente, isso é o que mais tem. Te deixa ociosa. Vai tirando ali, olha, não passa serviço. Você fica pedindo serviço. Acontece isso?
Acontece, quem trabalha, tira o serviço, você fica, às vezes, o dia inteiro. Eu não sei, na iniciativa privada é mais difícil, mas na iniciativa pública, isso é um comportamento muito padrão. Você vê uma pessoa readaptada, olhando para o computador o dia inteiro. Aí, quando você vai chegar para fazer uma pergunta, você vai chegar para essa profissão. Imagina como é que eu vou, me sentindo desse jeito, assediada. Você acha que eu vou dar um sorriso lindo para você e te dar bom dia? Você acha que eu vou ser capaz, passando por isso? É muito difícil. Para a gente até pensar, nesse profissional que está passando por isso, ser capaz de te dar aquele atendimento de aeromoça, de tudo bem, bom dia. O que vai acontecer? Aí tem a questão da violência, que gera violência. Você vai, da maneira que você está sendo tratada, você vai, infelizmente, reproduzir. Ali, eu acho que eu já falei, crítica, zombaria sobre deficiências físicas, sobre aspectos físicos, a zombaria, Isso tem a questão da depreciação, a desqualificação, atribuições, porque ele teve um problema de depressão, ele é louco, ele surtou. Porque ele é um usuário de drogas. Ele pode ser um usuário de drogas, mas ele está em tratamento, ele está em reabilitação, ele está trabalhando. A capacidade laboral dele pode estar diminuída, mas ele tem capacidade de trabalhar. A pessoa é desacreditada diante dos colegas superiores. E, às vezes, com essa atitude, tem os gestos. Os gestos são terríveis, Você vê a pessoa olhar. Você está falando, aí eu viro o olho. Ou eu olho para aquele colega e faço assim, Ou você está falando, aí vai. Tá bom, tá, sabe? Um descrédito. Você imagina você numa equipe, o que você está falando, você está. Acabou? Essa atitude é uma atitude agressiva, uma atitude desqualificadora, depreciativa. O que você fala, Provocação contra crenças religiosas. Você é livre para ter a sua religião, a sua crença, é constitucional. Então, quando eu uso, o meu local de trabalho para fazer brincadeiras, piadinhas, E aí, gente, o resultado do assédio no trabalho, o assédio na escola, o resultado, infelizmente, depressão, angústia, estresse, crises de competência, não sou capaz de passar de ano, crises de choro, de repente você começa a chorar, você começa a achar que você está, e você não tem a percepção de que o que você está vivendo dia a dia que está provocando. Será que eu estou em casa, diminuição da concentração, memorização, um cansaço, você está sempre irritada. Você imagina você estar com a raiva contida. Você está sendo humilhado, você está sendo depreciado e você tem que segurar. Tremores, palpitações, você já não quer sair, você já não acredita mais nas pessoas, você não acredita mais nos amigos, não tem amigos, não confio mais em ninguém. Você começa a achar que todo mundo, ninguém é confiável. Você se isola. Vocês percebem que você começa a achar que é o problema?
e você reproduz a violência. Então, você chega em casa, você não grita, você não vai reagir à sua chefia, mas você vai reagir ao teu filho, que não tem nada a ver com isso. Você vai reagir para o teu parceiro, teu marido, teu namorado, você vai reagir para a sua mãe, você vai reagir com o seu pai. Você chega em casa e desloca toda essa agressão, essa violência que você está passando. Aumento, diminuição de peso, né? Você começa a ansiedade e a depressão também. Você começa a ficar sem vontade de comer, fica muito ansiosa. Eu conheci pessoas que eu trabalhei, né, há uns 20 anos atrás, que elas estavam afastadas. Só de pensar que elas iam voltar a trabalhar e ter que encarar aquele serviço, gente, elas surtavam. Voltava a se internar. Olha o nível de estresse. E distúrbios digestivos, né? Você tem gastrite, você começa a ter aquela diarreia nervosa, né? E ali a úlcera, o infarto, né? Disfunções sexuais, sim. Né? Vamos lá nas disfunções sexuais. Imagine um homem que ele é desqualificado, que ele é depreciado, que ele é humilhado. Como é que ele vai ter uma ereção? Como é que ele vai ter desejo, vai se sentir empoderado? Se ele é constantemente, todo dia, humilhado. Se aquela mulher, todo dia, ela é humilhada, depreciada, como é que ela vai se sentir uma mulher capaz de promover desejo no seu parceiro? Eu sou uma incompetente com tudo. O alcoolismo, a droga, o suicídio. Tem homens que... Homens se matam mais do que as mulheres. Por causa da questão da honra. Então, eles se suicidam. Fui humilhado, fui envergonhado. Aí, as mulheres são mais ali, choros, tristeza, baixa autoestima, ressentimentos e mágoas. O homem, ele tem raiva. É interessante, o homem tem mais desejo de vingança, as mulheres não. A mulher, ela fica magoada, ela tem depressão. A síndrome de burnout é o quê? É uma crise de ansiedade, né, generalizada. Síndrome do pânico e o transtorno de ansiedade. As mulheres desenvolvem mais esse quadro, né? Eu coloquei isso aqui no serviço público, né, que estudos mostram que, geralmente, o assédio não está relacionado à produtividade. Não é o quanto você trabalha, o quão você trabalha, tá? Mas às disputas de poder. Então, o que é essa disputa de poder? Porque de 4 em 4 anos nós mudamos. Não é isso, gente? Muda toda a questão política, muda prefeito, muda. Então, no serviço público, é diferente da iniciativa privada. Ele tem a ver o quê? Com as disputas de poder. Então, aqui, o assédio, ele passa, gente, tá? A ser uma dimensão psicológica fundamental. A inveja, a cobiça, que leva os indivíduos a controlar o outro e querer tirá-lo do caminho. Por uma questão política. Não tem a ver com produtividade. Não tem a ver com qualidade do trabalho. Tem a ver com a ambição de eu querer ter aquele mesmo poder, da oportunidade de eu alcançar aquele lugar. Com isso, né, estamos extremamente vulneráveis ao assédio. Eu coloquei ali a questão da legislação. Como nós não temos legislação, muitas vezes o judiciário usa a Constituição, tá? E agora, atualmente, também a Lei Maria da Penha. Ali na legislação, né, o que fala na Constituição, que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano moral ou material decorrente da sua violação. Então, o assédio moral, ele acaba, né, os advogados, né, eles entram muito nesse item, nessa legislação
que a nossa Constituição preconiza. E também, desde 2006, a Lei Maria da Penha. Aí eu coloco aqui a questão do Código Civil também, né, que pode ser um recurso. No serviço público, né, a 8112, né, a prática do assédio moral viola o dever de manter a conduta compatível com a moralidade administrativa, tratar as pessoas com urbanidade e de ser leal às instituições a que servir. Também tem recurso, cabe recurso. Tá? E aqui, olha, tem aqui quem é servidor público? Isso, servidor público, né? Aqui, ó. Sendo assediador servidor público, o Estado, União, Estado e município, pode ser responsabilizado pelos danos morais e materiais. Tá? Então, isso é algo no serviço público. O assediador, tá? Aqui, ó, do servidor vai ser o Estado, a União, o Estado ou o município. Aí, aqui, né, a questão do servidor público, o dano, o Estado deverá indenizar a vítima, podendo processar o assediador, visando a reparação dos prejuízos, que eu já falei anteriormente. Né? O assediador pode receber punição? Vai depender da questão do processo administrativo que vai entrar. Tá? Agora, uma coisa muito importante, evite, quem passa pelo assédio, evite conversar com o agressor sem testemunha. Nunca converse com o assediador, com o agressor, sem testemunhas. Nunca. O que ele vai precisar fazer? Ele vai ter que dar visibilidade. Porque se eu estou te assediando, é só eu e você. Como é que você vai provar? Então, eu tenho que dar visibilidade. Então, eu tenho que envolver colegas, eu tenho que falar com os meus colegas. Eu tenho que falar. Meus colegas têm que saber que eu estou passando. Tá? E aqueles que presenciaram o fato, eles vão poder ali, olha, também que já sofreram humilhações. Tá? Assim, tem um estudo que fala da saúde mental das testemunhas, que também é complicadíssimo. Tá? É muito complicado você ser testemunha. Mas, se você quer, para ir para o enfrentamento, se você quer, né, sair dessa situação, você vai ter que se posicionar. Né? E sempre com um colega de trabalho. E sempre, se ele te assedia, sempre um colega de trabalho, nunca sozinho. Tá? Da impossibilidade deste, você pode chamar um representante sindical. Se um colega não quer se envolver, isso eu falo principalmente na iniciativa privada. Mas tudo é muito complicado, porque você precisa do trabalho, você precisa do seu salário. Né? Agora, o que não é assédio? Gente, importantíssimo, o que não é assédio? Não é que assédio é tudo, não. O que não é assédio? Estresse de trabalho, picos de trabalho. Às vezes, a gente está trabalhando num pico, você está mais nervosa, seu colega está todo mundo na pressão. É um caso pontual, isolado, que está todo mundo, né, sob pressão. Então, não é um assédio. É uma circunstância onde todos estão passando por um momento de pressão e que, às vezes, as emoções afloram, né, as reações são mais intensas. Tá? Se tem conflitos, se eu vou discutir, se eu tenho uma ideia, se eu tenho uma ideologia, se eu tenho um ponto de vista, o fato de eu estar discutindo com um colega não significa que isso é um assédio. A gente pensa diferente, chegou em algum momento, a gente discutiu, faz parte. Faz parte. Né? Exigência de produtividade também não é. Né? Olha, preste bem atenção. Mudanças ou transferências de função, desde que não tenha caráter punitivo ou configure perseguição. Um exemplo bem claro, né? Quando eu falei do serviço público,
tem muita perseguição, por não respeitar, talvez, as minhas ideologias partidárias, né? Então, eu troco você por uma questão, não de trabalho, de qualidade, mas por uma punição, perseguição. Né? É isso que eu já acabei de falar, né? A sobrecarga, que eu já falei, só passa a ser assédio moral quando ela carrega em si a intenção de prejudicar alguém, né? Críticas construtivas, né, gente? A gente também tem que saber lidar com as críticas, né? Até eu coloco ali, mesmo uma reprimenda humilhante do chefe no momento de raiva, não chega a tipificar o assédio moral. Às vezes ele exagerou um pouco, mas foi uma coisa isolada, pontual. O assédio é quando ele é persistente. Ele acontece, né, continuamente. E uma coisa que eu queria colocar para vocês de reflexão é que a verdadeira medida de um homem não é como ele se comporta em momentos de conforto. Embora fale, né, tecnicamente, que se eu gritar, se eu estourar com um colega, com um profissional, com um subordinado, eu tenho que me policiar. Né? Eu tenho que me policiar. Então, quando eu falo comportar em momentos de conforto e conveniência, é tranquilo, né, gente? Mas como ele se mantém em tempos de controvérsia e desafio? Então, o meu chefe está nervoso, está passando... Não. Se assumiu esse lugar, você sabe que você vai ter conflitos, você vai ter situação assim, de pressão, e as pessoas não têm culpa. O seu funcionário, seu aluno não tem culpa. E, particularmente, né, tem uma pessoa que eu admiro demais, né? Espero que os jovens que estão aqui procurem saber quem foi Martin Luther King Jr. Né? E ele diz que o que me preocupa não é nem o grito dos corruptos, nem dos violentos, nem dos desonestos, dos sem caráter, dos sem ética. Mas o que me preocupa é o silêncio dos bons. Né? E o assédio moral é aquele que quer fazer você calar. O assédio, ele quer fazer você calar. Então, é uma questão de você denunciar. É conversar com os colegas, você vai pegar notas, documentos, registre. Né? Você precisa de um laudo do médico que te acompanha, que tem visto a sua alteração da sua saúde física, sua saúde psíquica. Se você for num psicólogo, ele vai fazer um laudo, ele vai identificar que você é vítima de um assédio moral. Então, tem meios de você estar documentado. Né? Então, não fique calado. Né? Não fique. Não se cale. A perfeição da própria conduta consiste em manter cada um com a sua dignidade, sem prejudicar a liberdade alheia. Esse é meu filósofo preferido, que é o Voltaire. Ele lutou pela liberdade. Inclusive, agora, né, na França, eles usaram muito Voltaire. Por que não fazem isso? Por que não feche? Não, nós somos um país, prezamos pela liberdade. A liberdade de expressão, a liberdade de religião. Então, a gente trabalha, a gente tem a nossa liberdade de expressão. Nossas chefias, nós, quanto mulheres, podemos falar, podemos nos colocar, podemos nos criticar, podemos opinar. Agora, a gente precisa do coletivo. Vocês entendem que a gente precisa do coletivo? Eu fiquei um tempo no RH da prefeitura,
e eu fiz um trabalho de diagnóstico em algumas creches. E algumas pessoas foram identificadas que elas precisavam sair. Elas não tinham percepção que elas passavam por assédio. E hoje você vê aquelas pessoas, nossa, Leda, na época eu achei que era até algo ruim, mas como foi bom. Ela não percebia que ela era excluída, ela não percebia que ela era massacrada, ela não percebia que ela era depreciada. Mas ela estava adoecida. Então, o que eu queria trazer aqui para vocês, né, é que não permita. Eu sei que a gente está muito naturalizada essa violência. Por que eu falo isso? Né? O fato de eu ter um pai autoritário que gritou comigo, uma mãe autoritária que não me respeitou, eu cresci. Eu não preciso passar por isso. A minha chefia, o meu superior, os meus colegas não estão autorizados a me dar esse tratamento. Então, isso que eu queria que vocês pensassem, refletissem. O fato de eu ter um marido autoritário, mandão, que grita, também não autoriza, não me permite a passar isso no meu trabalho. Tudo bem, não tem problema, Celso. É um minutinho. Eu acho que é um hino, me desculpem, quanto brasileira, mas para mim o hino da República é o mais significativo para mim. Né? A gente canta muito hino nacional, mas o hino da República é o que fala pela liberdade. A gente não precisa mais morrer pela bandeira, nem queimar bandeira. Já teve um Tiradentes que deu um sangue por essa bandeira. Então vamos respeitar a liberdade de nós sermos quem somos. A liberdade de expressão, a liberdade de opinião e de respeitarmos, né, esse ser diferente que pode me ensinar muito. Sejamos nós quanto colegas, sejamos nós quanto chefes, sejamos nós quanto subordinados. Né? Então, que a gente possa estar coberto por essa asas de liberdade, de sermos quem somos. Né? Obrigada, gente. Viu? Leda, vamos, se você permitir, abrir perguntas, quem gostaria de fazer perguntas. Vamos abrir perguntas à plateia, aproveitar. Boa noite. Eu queria uma pergunta simples, que é o seguinte: por que, por exemplo, tanto serviço público ou privado, é claro que o assédio ele é crítico, ele é castigante. Quem trabalhou dentro de empresa ou trabalha no serviço público, a gente sabe o que ocorre ali dentro e a gente vê isso claramente. Realmente é um drama para quem está vivendo, né? É dramático, quem vive e pode assistir isso de perto, né? ou já chegou a ver. Mas a minha pergunta é o seguinte: qual seria o remédio, né, certo, assim, social, né, coletivo, que poderia ser tomado em cima disso? Se seria uma forma de criar-se procedimentos que poderia ser revisado de tempo em tempo, mas que não excluísse ninguém, né? Seu nome é? Andréa? Isso, Andréa. A solução, o remédio, primeiro, é que as empresas tenham clareza. Né? Eu acho que as empresas tenham clareza do que é o assédio. Porque lembra que eu te falo que, às vezes, você faz o assédio sem intenção. Você não sabe que aquilo é assédio. Né? Tem que ter. Agora, você pode, na iniciativa privada, você pode muito bem pedir, né, assim, você pode procurar outro emprego, né, porque é uma escolha,
procurar. Por mais crise que tenha, mas a sua saúde mental tem que estar em primeiro lugar. Né? Porque não adianta, muitas vezes, você estar ganhando muito bem, mas você vai estar gastando tudo isso em remédio. Então, você tem que avaliar, inclusive, o custo e benefício e sair para procurar. Né? A iniciativa privada é muito complicado a iniciativa privada. Né? As metas que eles colocam de produtividade, mas aí cabe a você, né, a fazer essa escolha. Por quê? Porque nós não temos ainda uma legislação, né, para o funcionário, né, para a empresa ter esse receio. O BNDES, ele, inclusive, criou um mecanismo de só dar financiamento para as empresas que não têm nenhuma ação de assédio moral. Achei fantástico. Assim, é uma forma de coibir. Tá? Não pode ter nenhuma. Né? Então, o BNDES fez isso. Né? É a coisa de uns 7 anos atrás. É uma forma de coibir, porque não tem legislação. Agora, no serviço público, né, você pode, porque tem uma questão do processo administrativo, você pode entrar com o processo administrativo, tem as comissões de avaliação de desempenho, né, você pode entrar com o processo mesmo, né, você entra com o recurso, você pede transferência, você tem esse direito. Inclusive, o estágio probatório, esses 3 anos que no serviço público, é como se fossem os 90 dias da CLT na iniciativa privada. Né? Inclusive, ele é usado de maneira muito terrorista. É um terrorismo que faz. Né? Você pode recorrer, porque a lei já previa isso. Por isso que tem a comissão da avaliação de estágio probatório. Eu posso discordar de você, e eu não assino, aí vai para a comissão. Aí a comissão vai ouvir as duas partes. Entendeu? É uma forma de coibir isso no serviço público. Agora, na iniciativa privada, é mais complicada. Aí teria a questão do sindicato, que você teria que procurar o sindicato, mas a gente hoje vive um país que a força sindical é muito enfraquecida. Aliás, eu acho que há alguns anos, né, o sindicato perdeu a força. Então, o trabalhador fica muito vulnerável. Né? Então, na iniciativa privada, é muito complicado, a não ser que você tenha recursos humanos, que tem recursos humanos em empresas que são extremamente humanizados. Né? Tem empresas que têm recursos humanos humanizado. Então, aí você tem o recurso humano que você pode recorrer. Tem muitos casos. Né? A questão é a seguinte: o pessoal do serviço público, por exemplo, durante um decorrer da palestra, você citou o problema de mudanças de políticos, né? Sim. As mudanças políticas. Que, nesse entreveiro aí, normalmente é onde se bate muito, se acontece demais, né? Esse tipo de assédio, o isolamento, e aí esse que é o preocupante. Né? Então, eu falo de alguma atitude, né, que poderia ser tomada nesse caminho. Né? Isso. Quando você pode abrir, aí você pode abrir, porque no estatutário ele é mais complicado, né? Mas no vínculo, no emprego público, quando você, né, é funcionário público, mas você tem carteira assinada, é regido pela CLT também, então você tem um emprego público. Então, no emprego público, tem as comissões. Então, você pode, né, junto com o advogado, você pode entrar com uma ação, sim. Você pode entrar com uma ação, você pode, internamente, né, chegando no recurso humano, você pode abrir, né, vai ver a questão do processo, da primeira sindicância. Se foi caracterizado o assédio, abre um processo administrativo. Né? Aí, caso você não tenha, né, sido atendido, até por causa da máquina pública, né, estão todos comprometidos com a mesma questão, né? Isso, eu entendo, essa subjetividade, né, fica mais complicado. Você tem o Ministério do Trabalho. Enquanto você for empregador público, você ainda tem a Justiça do Trabalho. Porque quando você passa a ser estatutário, você não pode contar mais com a Justiça do Trabalho. Você aí vai ter que se submeter às comissões e à ética do funcionalismo. Doente, né? Porque, na realidade, o doente é quem
na realidade, faz o outro doente. Sim, com Quem certeza. é doente é aquele que Com certeza. Tem estudos, André, que mostram, né, uma instituição, se o o presidente, o grande céu, se ele tem uma doença, né, a instituição toda assimila, né? Um neurótico, todo mundo é neurótico. Um histérico, todo mundo é histérico. Um ansioso, é uma coisa assim, vira o corpo dessa cabeça doente, infelizmente. Boa noite. Boa noite. Você comentou a respeito do assédio moral no nível horizontal, né, que é em pares. No caso, a vítima, ela tem que recorrer a quem para poder reivindicar seus direitos, né? Na questão dos colegas. Isso, né? entre colegas. Isso. Na iniciativa privada, você deve buscar os recursos humanos, né? Na iniciativa pública, né, você também vai, só que tem outros procedimentos, né? Na iniciativa pública, você tem a questão, né, de abrir, a mesma coisa que eu falei, vai avaliar, vai estar te ouvindo, vai ouvir chefia, né? Se foi algo realmente que está te comprometendo, que prejudicou a tua saúde física, a tua saúde psíquica, você tem laudos, né? Você tem direito até de pedir sua transferência, sair desse lugar, né? Você tem esse direito, tá? A empresa tem, né? Você tem respaldo, né? Vai chamar essa chefia, né? E você agora, quando acontece, como aconteceu, isso aí aconteceu e eu fiz um diagnóstico e no meu diagnóstico, eu tive que dizer que tinha que tirar a chefia. A chefia nem fala comigo, até hoje, isso foi há quase 10 anos atrás, ela vira a cara para mim. Mas eram o quê? 70 pessoas que estavam adoecendo. Né? Então, o problema não era a equipe, entende? Não era aquele colega A com o colega B. Porque no outro também tinha, ela não sabia, mas estava tendo o mesmo problema. Então, era um problema de chefia. Né? Então, são os diagnósticos organizacionais, né, que é uma ferramenta do psicólogo. Né? Então, você identifica. Porque aí você faz o diagnóstico, vê que o problema não é seu, e também o problema não é na equipe. O problema é na chefia. Então, isso tem que ser levado ao recursos humanos. Não sendo atendida, né, você aí pode entrar com o mesmo procedimento, né, do seu laudo, que você vai sair porque não está te fazendo bem. Aí cabe a você também, se quiser uma indenização, aí você entra na Justiça do Trabalho, que aí você vai ter uma indenização por danos morais. Ok, obrigada. Ficou claro? Ficou. Foi claro? Foi? Gente, eu também trabalho na prefeitura, né? Eu também trabalho na prefeitura, sou funcionária concursada desde 2004, só por mais 2 anos vou me aposentar. Mas, assim, eu sei o que passam. Né? Eu sei o que passam. Né? Eu sei do que eu estou falando. E sei do que vocês sentem, porque eu também sinto. Tá bom? Boa noite, doutor. Mais para agradecer a sua bela palestra, viu? Que a gente aprende muita coisa. Eu estava aqui pensando, tem vezes a gente próprio sofre esse tipo de assédio e a gente não sabe, né? Então, só está de parabéns. Inclusive, nós recebemos uma pessoa aqui agora, nós ficamos indignados, né, doutor, com o assédio que ela está sofrendo, trouxe por escrito para nós aqui, e que nos cabe, né, doutor, tomar providência, porque nós acreditamos nela, inclusive ela tem tudo gravado, e a gente tem que tomar providência. Muito obrigado, e agradecer também ao público que veio aqui, viu? Espero que
que a partir de hoje a gente fica mais atento com esse tipo de coisa que nos tentam fazer com nós, e fazem, né? Infelizmente fazem mesmo. Muito obrigado. Obrigado ao doutor Flávio também. Só uma informaçãozinha, não sei se vocês têm ciência. A prefeitura ela tem 6.086 funcionários. Vocês sabiam disso? Não? 6.000. 4.694 são mulheres. 2.300 são homens. Tem quase 3 vezes mais funcionárias mulheres do que homens. Então, só para vocês estarem atentos, que nós temos vozes, só não usamos. Nós temos vozes. Viu? Bom, Leda, eu queria só dizer o seguinte. Eu acho que o Brasil, nossa Câmara, deputados, Senado, deveriam se voltar a essas questões. Não existe uma legislação. Não é? Não existe uma legislação. Isso é um verdadeiro absurdo, porque os agravos que isso causa é impressionante. Nós recebemos aqui, como disse o Joaquim, aproveitando o momento, então as pessoas começam a ter coragem de trazer para nós. É impressionante o que nós conversamos agora há pouco aí, com uma funcionária pública. Impressionante. E aí é a questão política prevalecendo em cima do bem-estar de um funcionário, porque tem proteção de A, viu, Tito? Proteção de B, proteção de C. E aí é a má política. É a má política. Então, Leda, a luta é muito dura com essa questão do assédio moral. Eu tive a oportunidade, eu sempre me preocupei muito com isso. Quando eu entrei aqui na Câmara, eu estava conversando com o Joaquim, ele se lembra. Eu fiz um anteprojeto, eu comentei isso com você. Um anteprojeto para que nós possamos ter uma legislação municipal que faça, que coíba, que mitigue, que crie uma barreira para combater esse mal invisível e que depois cria danos e agravos à saúde, principalmente das funcionárias, das mulheres. Ficou na gaveta na legislatura passada, porque eu não posso fazer projeto, eu tenho que fazer anteprojeto, a Câmara, no caso. Depende do prefeito querer fazer projeto ou não. Então, na legislatura anterior, ficou na gaveta. Neste ano, eu voltei, assim que o prefeito Heloísio entrou, fui lá, apresentei o anteprojeto para ele. Falei, olha, é importante você dar o exemplo que você quer coibir isso dentro da prefeitura. Até o presente momento, continua na gaveta. Hoje ele esteve aqui e eu falei, prefeito, hoje nós vamos ter uma palestra sobre assédio moral. Por que você não dá um presente para Poços de Caldas e transforma? Não é porque é minha ideia, não é isso não, isso depende depois da aprovação de todos os vereadores, da Câmara Municipal. Por que você não dá um presente para Poços de Caldas? Mostre, dê um exemplo que você quer atuar nesse sentido. E encaminhe para nós, de novo, como projeto de lei, para que a gente possa analisar, os vereadores analisarem, as comissões, e aprovar. E você já vai dar esse exemplo. Então, eu falei, olha, eu vou estudar. Então, eu espero que ele estude realmente, porque nós temos que dar o exemplo de boas políticas. Isso são boas políticas. Isso aí faz a diferença na vida das pessoas. Nós, conversando aqui com a pessoa, aos prantos ali atrás, e sofrendo, assim, agravos psíquicos. Então, aquilo que você explicou muito bem, Leda. Então, acho que nós temos que fazer essa diferença. Eu quero agradecer, viu, Leda, a sua presença aqui. Tenho certeza que as pessoas que talvez não conhecessem sobre esse assunto passaram a conhecer.
convidei a doutora Leda aqui para fazer um programa comigo, para que a gente possa expandir essas informações e a gente ir lutando contra isso, porque nós temos que lutar. Eu espero que um dia a gente tenha um congresso que pense mais no povo, pense mais em políticas construtivas, que agregue mais valor ao povo brasileiro. E aqui não quero entrar por esse caminho, porque nós vamos colocar toda a nossa revolta, assim, indignação, como está todo o povo brasileiro. Obrigado e parabéns aí pelo seu trabalho, viu, Leda? Uma lembrança da Câmara, viu? Obrigada, viu? Obrigado pela presença, viu, gente? Obrigada. Obrigada, André. Obrigada.